Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje meditaremos sobre o tema Deus nos ouve. Quando? Segundo Crônicas 7, de 11 a 14, diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse. É interessante vermos que o nosso Deus é um Deus de excelência. Tudo aquilo que eu e você fazemos para Deus, nós temos que fazer da melhor maneira possível. Às vezes, nós não conseguiríamos fazer tão bem, mas tem que ser o nosso melhor. É isso que agrada a Deus. Deus quer que sempre façamos o melhor. E veja que Salomão executou bem tudo o que pretendia realizar. E olha que Salomão já tinha o projeto feito por Davi, mas ele faz a sua parte o melhor possível. E aí então, quando ele termina de construir o templo, o Senhor lhe aparece de noite e disse, ele teve uma visão noturna e Deus diz, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Ou seja, Salomão construiu, mas é Deus quem escolheu. E Deus escolheu aquele local como um templo para os sacrifícios. Muitas vezes nós construímos, mas Deus não escolhe. Por quê? Porque não fazemos de todo o coração, não fazemos o nosso melhor possível. E aí Deus diz, se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, note o seguinte, nem tudo que acontece foi Deus quem enviou. Muitas vezes nós achamos que toda e qualquer tragédia ela foi enviada por Deus. Nem sempre é assim, mas muitas vezes é. Se você lembrar, o profeta Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Deus segurou a chuva durante 3 anos e 6 meses. Foram 3 anos e 6 meses sem uma gotinha de chuva sobre a terra. E aí Elias orou e Deus mandou chuva. Se pensarmos lá no Egito, Deus enviou 10 pragas. E uma das 10 pragas era exatamente a praga dos gafanhotos. Nem sempre as tragédias foram Deus que as enviou, mas às vezes Deus usa isso. É um método didático que Deus usa. Muitas vezes Ele nos castiga para que os nossos olhos se abram. Agora, quando Deus nos castiga, Ele não nos mata. Ele nos castiga para que nós possamos entender. Aí Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha, a gente sempre, nós evangélicos, muitas vezes fazemos isso. Nós reclamamos que as tragédias é por causa dos ímpios. Não, está acontecendo isso devido à impiedade desse povo. É esse povo que é muito mau, é esse povo que é muito... Não, Deus não faz isso. Muitas vezes, Deus está chamando a nós, o seu povo, os cristãos, a sua igreja, a exatamente fazermos isso, a nos humilharmos. Tudo, o avivamento, as mudanças começam com o povo de Deus. Por isso, nós devemos nos humilhar e orar. Humilhar é reconhecer que Deus é grande e nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que a nossa pequenez, muitas vezes nós nos achamos muito mais do que aquilo que somos. Nós não somos absolutamente nada. Por isso, nos humilharmos e orar. Sem oração, nada acontece. E quem ora é o povo de Deus. Por isso, Deus muitas vezes está esperando para mudar a situação que nós oremos. Buscar a minha face, ou seja, orar e buscar a face do Senhor. Muitas vezes nós gastamos muito tempo da nossa vida em outras coisas e não temos prazer em buscar a face do Senhor. Nós devemos buscar a face do Senhor. E não só buscar a face do Senhor e nos afastar dos nossos maus caminhos. Como nós cristãos precisamos fazer isso? Como precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade? Como precisamos conhecer as nossas péssimas opções políticas, éticas? Quantas vezes nós somos bons cristãos dentro da igreja e péssimos cidadãos no mundo? Quantas vezes, devido à nossa maneira, sim, muito sem caráter de agir,
nós somos castigados e falamos, é porque eu sou cristão. Para com isso. Muitas vezes nós estamos sendo penalizados porque nós agimos de forma atabalhoada. Por isso, nós devemos afastar dos nossos maus caminhos, pedir perdão ao Senhor, reconhecer o nosso erro. Só existe perdão quando existe reconhecimento de que eu errei, eu sou responsável. Algumas pessoas são como Saul, nunca reconhece o seu erro. Deus prefere os Davis. Davi, sempre que errava, reconhecia o seu pecado, reconhecia o seu erro, e nós também devemos. Quando nós fazemos isso, olha só, Deus diz que dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Deus ouve que oração? Qualquer oração? Não, Deus não ouve qualquer oração. Primeiro, tudo é possível àquele que crê, mas é preciso que o nosso pedido esteja de conformidade com aquilo que nós dizemos acreditar. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados em oração, nos afastarmos dos nossos maus caminhos, aí sim, o Senhor ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Quem sabe, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise pelo qual estamos passando, não seja um chamado de Deus para que nós nos humilhemos. Que ao invés de ficarmos gritando, eu sou evangélico, eu sou de Deus, para com isso, baixe a sua cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.